janeiro 30, Mateus 20, de 17 a 34. Jesus havia acabado de explicar por que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros, referindo-se aos judeus e aos goim, que são conhecidos na Bíblia como gentios ou pagãos. Ele explicou isso por quê? Porque os judeus que eram os primeiros a receber a palavra de Deus seriam os últimos a aceitar Jesus como Messias. E nós, que fomos os últimos a receber a palavra de Deus, seríamos os primeiros a recebê-lo como Messias. Bom, ele explicou isso e partiu para Jerusalém e levou os discípulos. No meio do caminho, ele foi explicando o que aconteceria com ele em Jerusalém, quando ele chegasse em Jerusalém. Ele disse: eu vou ser condenado pelos sacerdotes, para os principais dos sacerdotes e pelos doutores da lei, que vão me entregar aos goim, que vão me entregar aos gentios, aos pagãos, e estes vão me flagelar e vão me crucificar, mas no terceiro dia eu ressurgirei dos mortos. Ele disse: os sacerdotes iriam condená-lo e os gentios iriam crucificá-lo. Isto, em direito penal, é o que se chama de coautoria. Então, deduzimos que todos nós somos culpados pela morte de Jesus. Passou. A mulher do Zebedeu, que era aquele pescador, pai do João e do Jacó, que foi pouco conhecido para nós como Tiago, se ajoelha diante de Jesus e fala: eu queria pedir uma coisa ao Senhor. Senhor aí não é Adonai, né? Senhor aí é Master, é o senhor do escravo. A relação era sempre essa. O Talmidim, os discípulos, os alunos, eram como se fossem escravos. Escravos porque serviam ao mestre, que era o rabino. Então era uma relação, que é a relação que eles conheciam, né? Escravo-servo e senhor. Então a mãe de Zebedeu fala assim: ah, Senhor, eu queria pedir ao Senhor que, por favor, faça com que os meus dois filhos se sentem cada um à sua direita e o outro à sua esquerda, quando vier o seu reino. Aí Jesus fala para ela assim: você não sabe o que você está me pedindo. Claro, ele já tinha dito que no reino dele o menor era o maior. Como é que ela estava pedindo uma coisa daquela? Ela não tinha entendido. A gente não sabe se os discípulos estavam de acordo com ela ou se ela tomou aquela iniciativa como mãe, querendo ver os filhos bem. A gente não sabe isso porque não está escrito. Mas o fato é que ela não sabia que ele tinha falado isso, que o menor era o maior, que no reino dele era diferente do reino da terra, que nos reinos da terra os maiorais que têm autoridade sobre os outros. Mas ele já tinha falado que não era assim no reino de Deus. Aí, o que aconteceu? Jesus falou assim para os discípulos: por acaso vocês podem beber do mesmo cálice que eu? Aí eles disseram: podemos. Quer dizer, eles estavam andando o dia inteiro com Jesus, o tempo todo, há anos, e eles ainda não sabiam o que era o reino de Deus. E Jesus estava falando: cálice significava alegria e significava sofrimento. Ele estava falando: será que vocês vão sofrer a mesma coisa que eu vou sofrer? Vocês podem fazer isso? Aí eles falaram: podemos. Aí Jesus respondeu assim: realmente, vocês vão beber do meu cálice, porque eles iam sofrer. João e Tiago. Tiago foi o primeiro mártir dos cristãos, e o João ficou preso muito tempo, eles foram perseguidos, sofreram, enfim, muito sofrimento. O mesmo cálice, mais ou menos, né? Não tanto quanto Jesus, mas também sofreram bastante. Aí Jesus fala: realmente vocês vão beber do meu cálice, mas não compete a mim conceder os lugares ao meu lado. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou. Ou seja, quem ia resolver tudo era Deus, quem ia ficar onde era Deus. Aí ele fala assim, aí quando os 10 discípulos ouviram, ficaram muito irados com os dois, com o João e o Tiago, né, que é Jacó. Aí Jesus explica: olha,
Vocês sabem que entre os goim, quer dizer, aqui no reino da terra, os que não estão na aliança com Deus, os que governam têm poder e autoridade sobre os governados. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser se tornar gadol, que é grande, né, deve ser catam, pequeno, e servir aos outros e não ser servido. Ou seja, não ficar preocupado em mandar, mas em obedecer. Aí Jesus completa, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nós vamos fazer umas reflexões. Ó. Primeiro, Jesus está dizendo, eu não vim para mandar nos homens, eu vim para mostrar como é que se obedece. Esse era o caminho para chegar a Deus. O caminho para chegar a Deus é a obediência. Ele vem mostrar como obedecer. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O servo obedece. Isso contrariava a ideia do Messias que havia na sociedade, porque eles imaginavam um Messias, um rei, um guerreiro, que ia chegar e ia dominar todos os povos, ia subjugar todos os povos pelas armas e pela força. Eles imaginavam algo assim, que era o que eles conheciam. E aí Jesus está falando, não vai ser assim dessa forma. Por quê? Por quê? A verdadeira autoridade, ela é obtida, é conquistada através do amor. Se não for conquistada através do amor, ela é conquistada através da força ou do poder das armas. Essa autoridade conquistada através da força ou do poder das armas, ela não é uma autoridade verdadeira, ela é uma autoridade imposta. A pessoa não respeita porque quer respeitar, porque entende que deve respeitar, mas respeita porque tem medo de morrer, de sofrer, aí respeita. A pessoa é subjugada, ela não tem vontade livre, ela não respeita porque ela quer, ela respeita porque ela é obrigada. Jesus está falando, a verdadeira autoridade vem pelo amor. E você não precisa impor sobre a pessoa com força, com arma. É como um pai que quer impor a sua autoridade sobre os filhos, batendo nos filhos. Isso não é forma de impor autoridade. A verdadeira autoridade você conquista ao longo do tempo, mostrando firmeza, estimulando a confiança da criança em você, fazendo com que a criança saiba que você tem palavra e que você faz o que você fala. Isso é importantíssimo para uma criança, para estruturar a personalidade da criança, ela aprender a obedecer. A pessoa que não tem palavra, a criança não obedece, porque ela não sabe quando a palavra é certa, quando não é, ela não obedece. As pessoas não têm palavra hoje em dia, e isso também é causa da rebeldia das crianças, da falta de obediência e da falta de autoridade dos pais sobre as crianças, porque não tem palavra. Vou deixar você de castigo, não vai comer durante 3 dias. Aí daí a pouco, filhinho tá com peninha, aí dá comida para ele. Ele fala, essa pessoa aí não tem palavra, ela não cumpre o que ela fala, então vou tentar enrolar. Não respeita. A autoridade é uma coisa que é construída com palavra, com atitude. Falou, faz. Se não vai fazer, não fala. É assim que se constrói a autoridade sobre quem você quer que te respeite. Bom, então saíram de Jericó e aí, no meio do caminho, 2 cegos gritaram: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Aí Jesus perguntou para eles: o que vocês querem que eu faça? Eles disseram: que os nossos olhos sejam abertos. Cheio de compaixão, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente começaram a ver e seguiram Jesus. Detalhe, tocou os olhos, tocou no doente, tocou o impuro, e eles passaram a ver e o seguiram.